Hey! Deixa eu subir um pouquinho isso aqui que tá meio, tipo, pornográfico. Rodrigo, você consegue me ouvir bem? Consegue me Eu ver bem? consigo te ouvir bem e te ver bem. Perfeito. Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Isola Podcast, que na verdade é uma grande desculpa para que eu me encontre com gente que eu gosto. E hoje não é diferente. Eu me encontro com ela, que é atriz, formadora de elenco, artista, né, Dri? Opa! Artista, né? Sim, Artista. sim. Adriana Pires, senhoras e senhores. Dri, repito minhas palavras em off aqui também no on. Obrigado por você reservar alguns minutos desta agenda milionária para que você possa nos receber. Obrigado mesmo. Ai, obrigada. Não, eu tô muito feliz. É ótimo poder estar aqui batendo esse papo, que é uma delícia também. Eu sempre falo, Rodrigo, é engraçado, né? Eu sou diretora também, né? Eu dirigi muito tempo teatro, que é a minha especialidade maior para dirigir teatro. E espetáculos menores, essa coisa mais intimista, e tal. Mas foi uma virada, né? Essa pandemia me trouxe uma virada de trabalho muito, me trouxe a galera sertanejo, né? Rodrigo, Que eu fale um pouco disso. Primeiro, já que você entrou nessa coisa da pandemia, você sobreviveu, Rodrigo? sobrevivi. Sobrevivi. Mas assim, eu sobrevivi assim, ai, Denis, foi uma coisa muito específica que aconteceu comigo, né? Eu fiquei doente no começo da pandemia e eu tinha um seguro de vida, Tá. entendeu? Né? O que me permitiu um pouquinho de tranquilidade, sabe, nesse momento. E Sim. acho que, inclusive, por conta de ter essa tranquilidade, as coisas foram fluindo mais, sabe? E assim, se tem uma coisa que eu tenho uma facilidade de me adaptar, sabe, Denise? Uhum. Eu não fico brigando muito com um negócio que não está rolando. O Tá. fluxo está indo para lá, vamos embora para lá, entendeu? E Sim. foi meio que o que aconteceu. Rodrigo, mas me conta, você ficou mal mesmo de saúde? Não, eu tive um câncer de Grave? mama. Não, eu não foi bravo, porque assim, eu descobri muito no começo. Mas Câncer de eu. mama, é isso? É, é. Olha só. Quando, Dri? Quando que... Cara, eu descobri em janeiro de 2020. Então, eu entrei na cirurgia e a galera um pouco botou os pés pelas mãos ali pelo momento, sabe? Começo de pandemia, fechando tudo. Eu fui operada em fevereiro, entendeu? Daí. Cacete. Enfim, mas assim, era um tipo menos agressivo, eu não posso reclamar, sabe, Denis? Porque assim, é uma coisa que acontece, tenho muitas amigas que já passaram por isso, Sim. minha mãe teve, e acho que assim, a questão é você descobrir as coisas no começo, fazer o tratamento e seguir em frente, entendeu? Mas assim, Caramba, Dri. eu tive muita sorte porque eu não tive que fazer químio nem rádio, então o tempo que eu fiquei operada, a gente estava no online, todo Sim. mundo. Então, eu acabei nem falando muito sobre isso, mas também não é uma coisa que eu escondo, entendeu? Só não foi uma Tá. coisa que quem estava perto a gente acabou falando, mas não foi uma coisa Sim, sim. que eu mega divulguei, sabe? Claro, claro. E como é que você descobriu? Você descobriu em casa? Exame de rotina, exame de rotina. E você Né? tomou um choque, Dri, assim, quando você ficou Ah, sabendo como é lógico, é que uma foi bosta, né? a... Não, não é legal, né? Claro, óbvio. Não Mas tem assim, como te ser legal. derrubou? Deu uma derrubada Não, boa? não, porque assim, para mim não é uma coisa muito mística, porque minha mãe teve, e Você mesmo acompanhou todo o processo dela? sim, claro. Minha mãe, ela teve o primeiro câncer que ela teve quando eu tinha 16 anos, entendeu? E minha mãe Sim. ficou boa e viveu até os 80, entendeu? Então também não é uma coisa que. E minha mãe teve um mais agressivo, então assim, a gente também entendeu um pouco sobre o assunto. Faz com que não tenha uma grande mística, né? Eu acho que tem algumas pessoas que se apavoram mais com a palavra. Eu Sim. resolvi não contar para os amigos exatamente por causa disso, Denis. Tem uma amiga Total. argentina ótima, mas que assim é muito dramática. Daí Sim. eu fui contar para ela e ela começou a chorar. E aí eu falei, mano, eu não tô podendo, entendeu? Sim, Não vai sim, rolar. Ter que tipo, sim. né, consolar os outros, não vai dar. Odri, mas tem uma ignorância aí, eu acho que eu concordo muito com você, tem uma ignorância de informação, da gente desconhecer mesmo. Essa coisa do câncer fica um lugar onde a gente não discute, onde a gente não fala sobre, e Sim, continua tendo esse peso, essa carga, justamente por conta dessa ignorância. Por exemplo, eu agora, acho. quando você me falou,
Me vem assim um peso já, né? Uma dramaticidade aí. Porque Uau, vem. câncer e o Mas, caralho. cara, é um negócio assim que acontece, entendeu? E eu acho que assim, acontece. Eu fiz 50, né, ano passado, acontece nesse período que eu tava ali onde rolou para mim, que é uma coisa mais comum, né? Era uma coisa hormonal, né? Então, assim, meu corpo deu uma pirada de hormônio. Ai, Denis, acontece, mano. Eu acho que Claro. o negócio aconteceu. O Dan estava aqui fazendo o backup aqui Sim. da produção. E aí eu acho que assim acontece. Se aconteceu, eu sou muito assim, como meu pai teve uma doença rara, parecida com a do Stephen Hawking, quando morreu quando eu tinha 12 anos, sabe? Então, esse negócio de doença, Denis, na minha família já é uma coisa que eu te juro que Sim. eu não tenho medo, não. A gente vai. Você tinha 12, Dri, no falecimento do teu Quando pai? ele morreu, sim, mas quando ele ficou doente, eu tinha 4. Então, eu convivi muitos anos com meu pai sem andar, entendeu? Sim. Então, é isso. Eu acho que agora podia ter me fudido mais, sabe, Denis? Porque é isso. Eu tinha um seguro de vida, cara. Ô, Dri, me conta desse Eu seguro tinha aí. Você 2 ganhou uma seguros de boladinha, vida. ganhou uma Mega Sena? Como assim seguro de Não, eu vida? ganhei uma grana, assim. Mas o que que é? Vem do plano? Você pagava Não, eu privado? O que que é? pagava por fora. Eu Ah, pagava por você sempre fora. pagou? Sempre. Eu tive um só para câncer de mama e eu tinha um outro seguro-doença, que agora eles não estão fazendo mais por causa da Covid, né? Você tá de brincadeira Mas que você tinha um específico do câncer de mama? eu tinha. Eu tinha 2 seguros de vida. Cacete! Ô, Dri, mas me fala, claro, não quero saber a quantia, mas assim, deu para respirar bem. Daria para não trabalhar. Por exemplo, assim, eu comecei a fazer inglês. Ontem eu já fiz um jantar, jantar só em inglês, com Ai, que o professor maravilhoso! e com os amigos e tal, Que para treinar meu maravilhoso. inglês, mas assim, eu estou fazendo aula de inglês desde o início da pandemia. Então, assim, também pode tirar algumas coisas que você fala, meu, sabe aquelas coisas que você quer fazer Sim, nesta vida? total. E aí você fala, Claro. mano, vou fazer isso daí, não posso, porque, né? Então, assim, permitiu a gente fazer coisas legais. Agora o Joca está indo, vai estudar cinema em Portugal. Porque a Peraí, gente. peraí. Vamos Eu tenho situar. 2 filhos, né? Isso, Eu vamos tenho situar. 2 Primeiro, quem é filhos. Dani, O Dani é Dri? meu Para quem não conhece. marido, que é meu Ótimo. parceiro de trabalho, que é Sim. diretor, roteirista, Daniel Lopes, para quem não isso, sabe. Sim. e que tem esse trabalho de direção de ator, né? Uhum. E essa pesquisa mesmo de como dirigir ator, né? Que vem uma coisa que a gente vem fazendo juntos desde 2012 a gente vem e o Joca é meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um menino de 18 e uma menina de 4, né? Uma Corajosa, diferença bem né, grande entre. Dri? Eu dei tanta risada, Denis, que eu até vou postar um story sobre isso, porque eu dei tanta risada, porque assim, eu fui na formatura dele da escola no final do ano. E ela está entrando na escola, porque a gente segurou por conta da pandemia, né? Sim. E aí agora, então eu estava botando o nominho nos materiais escolares, assim, do G4. E eu falei, cara, Que eu pariu. não saí da escola, eu continuo Não. nela, né, meu? Como é o Assim, nome dela, Dri? Manuela, É Mano ou Manu? Com L Manuela. só. E o Joca é Manuela. Joaquim. Joaquim, maravilhoso. A gente é português, dá para ver. E isso, vocês estão onde? Em Porto, Lisboa, maravilhoso. Minha mãe nasceu em Hermesinde, perto do Porto. Tá. É, e aí, essa vontade, o Joca começou me deu um trabalho, filho da puta, nos 15 anos. Acho que fez também o estresse, que eu fiquei doente, porque começou a ir para os bares funks antes daqueles meninos morrerem, entendeu? E que Sim. dava mesmo, sabe assim, uns medos, porque muito novo, né? Enfim. E aí ele começou a trabalhar na pandemia. Ele fez uma monografia sobre funk, né? Como manifestação cultural. Aí ele conheceu, entendeu, o Luiz Bolognese, João Weiner, entrevistou uma galera sobre isso. Teve um cara, o Bruno Ramos, que é do Media Ninja, que fez parte da banca dele, e aí ele resolveu fazer cinema. Ele começou a editar e trabalhar com a gente.
Então, a gente é quase uma família circense, a Exato, é o que moda eu ia dizer. moderna, Moderna, porque, só falta o Mambembe, né? né? Só falta pegar a Exatamente, porque a estrada. gente está aqui produzindo, a gente produz basicamente em casa, entendeu? Sim, sim. Odri, me conta uma coisa. Eu tenho uma sensação, eu te conheço, claro, do hall do teatro, a gente já estudou juntos, a gente já fez alguma coisa juntos, eu já fui teu aluno, tive esse privilégio, tive essa honra. E toda vez assim que eu vejo você, eu sou muito, claro, como a classe inteira, muito fã do teu trampo, mas você tem uma praticidade como artista, Dri, uma coisa forte, essa quase que uma. Quando que você. Uma muralha mesmo, né? E eu faço essa pergunta para você assim, de maneira muito honesta. Quando que tem a Adri que chora, a Adri mais sensível, a Adri um pouco mais Ah, tem delicada? Porque casa não que é essa que você menino, imprime, viu, né? Adri? Você imprime Não, uma eu guerreira do sei. caralho, que aí a gente Não, fica pensando, porra, quando é sei. que essa mulher Não. procura por um carinho? Me conta disso. Eu Isso faz acho que assim, sentido? Você faz, claro imprime que faz. bem isso? Mas eu acho que faz parte. Eu falo muito isso para os alunos. A gente tem que escolher o que a gente imprime no social e no coletivo. Você tem que ter um controle sobre o que você imprime, um pouco, né? Eu sempre falo isso, Denise. Eu acho que é isso mesmo. Então Mas foi é óbvio que consciente não. essa impressão, Dri? Essa impressão que você oferece, ela é consciente dessa mulher Eu forte do acho sim, caralho? eu acho que foi surgindo, Denise, por coisas de vida. Eu vim de uma família, a gente era muito rico e a gente perdeu tudo quando meu pai morreu. Eu estudei no Dante Alighieri, tinha motorista, tinha não sei o que lá. De repente, eu com 12 Esse, anos, eu esse padrão, perdi. Dri, de ter motorista do cacete. Exatamente, entendeu? Daí, de repente, a gente perdeu grana, mas assim, a gente conseguiu continuar estudando no Dante, então, meus irmãos são neurologistas, meus irmãos estudaram na USP, engenheiro, a minha irmã foi presidente do Fórum Lacaniano, então, a minha própria opção pela artística, ela tinha que ser uma opção de estudo, de embasamento, teórico e tal. E tinha uma questão com a grana, com ganhar grana, entendeu? Porque a gente fez uma. Quando meu pai morreu, a minha mãe. A gente começou a fazer tipo uma cooperativa, cada um dava 30% quanto ganhava para minha mãe, Tá. entendeu? E minha mãe administrava a casa. Mas você já dava um trampo, Dri? Você já trabalhava? Com 16 eu comecei a trabalhar. Tá. Porque, e mesmo estudando no Dante, eu era, acho que, a única pessoa que trabalhava lá. Eu descolei um trabalho numa videolocadora porque eu queria comprar uns sapatos, umas coisas, minha mãe não tinha grana. Tá. E era isso, você estudava num colégio onde as pessoas, o padrão da balada das pessoas era inacessível para mim naquele momento, né? Então, assim, a minha mãe, a questão com o nosso trabalho artístico era efetivamente a questão de ganhar grana, Uhum. entendeu? Então, assim, eu digo que tem coisas na vida da gente que a gente é escolhido, não é você que escolhe, sabe? Então, assim, não foi uma escolha minha consciente de dar aula. Eu entrei fazendo uma assistência de alguns professores, porque era uma forma de ganhar uma grana. Aí um foi indicando para o outro, eu fiz assistência para um monte de gente, e aí em 3 anos depois de formada, eu fui convidada para dar aula na escola onde eu estudei, que foi o INDAC, que era fundado pelo Antunes Filho, que era uma Sim. escola bastante tradicional, assim, dentro dessa coisa. Eu fui a primeira aluna, eu e o Carlinhos, que faleceu, já um amigo nosso, fomos os primeiros alunos a voltar a dar aula lá, entendeu? Então foi muito legal, porque eu fui a única diretora de montagem lá eu dei aula lá 18 anos, Caramba! O entendeu? INDAC, para quem não Então, conhece, o INDAC é uma escola muito tradicional que de atores fechou aqui. agora, infelizmente, no final do Fechou, ano Dri, o passado, INDAC? Não fechou. sabia. Muito Ah, triste, fiquei muito triste, assim. agora na Não, pandemia, o bagulho não é, se sustentou. exatamente. Mas o INDAC já vinha de uma administração complicada há um tempo, sabe, assim, eu acho. Sim. Porque é essa coisa, Denis, que eu tenho, que é essa praticidade que você viu aí, é uma coisa de sobrevivente, cara. É uma coisa de quem sobrevive Sim. a tragédias, né? A tragédias Sim, 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 da sim. vida, sabe? Total, Assim, tem total. coisas que você não escolhe que estão na tua vida. E acho que muito dessa coisa de não gostar de ficar reclamando, de não gostar dessa Uhum, coisa, porque pô, a vida já tem essa dureza, sabe? Isso é uma uhum. coisa que o Dani me traz, a nossa relação tem uma leveza muito legal. A vida já tem uma série de questões, se você der peso, aí Total. fica muito mais foda.
Total. né? Rodrigo, mas que bom que tudo isso é muito consciente para você, né? Porque realmente era uma curiosidade minha. Porque é de Não, fato que você imprime e a gente vê uma Adriana Pires sempre muito ativa, corajosa, prática no bom sentido, que uhum. sempre, sabe, tem boleto, né, Adri? Boleto. Opa! Não, e eu tenho dois filhos. Eu acho que, assim, Denis, quando você tem filho, dá uma visão muito diferente. E eu comecei a ver uma coisa que é o seguinte: eu comecei a perceber que dar aula não era, assim, tipo, num primeiro momento, assim, você falar, eu não nasci. A função, você nasceu para o palco, né? A gente sempre quer o Sim, palco, né? Mas aí eu comecei a perceber que eu era muito boa nisso. sim, Muito boa. E aí eu falei, cara, por que não ganhar dinheiro com isso, né? claro. Se eu posso, se as pessoas estão pagando, se tá Total, rolando, mano, por total, que não, caralho? Sem culpa cristã também, sabe? total, total, total. Entendeu? E aí eu descobri nessa abertura, Denis, que assim, que muitos dos meus preconceitos foram por água abaixo, Sim. entendeu? Eu tive uma experiência, eu fui dar aula na SP, convidada pela Sandra Corvelloni, que é Uhum. maravilhosa, que eu amo. Você Então, fez escola de teatro aqui em São Paulo. eu fui dar Tá. um curso na SP. Teve gente maravilhosa, teve uma turma que foi maravilhoso, mas teve uma turma que enfim, que se sentiu que eu falei algumas coisas, enfim, muita coisa do politicamente correto, muita coisa dessa. Então, foi uma turma que. E eu estava passando por esse período de doença. Eu chorei na aula, fazia acho que não sei quantos anos que eu não chorava, Denise, numa aula. Entendeu? Porque as pessoas ficaram falando assim, que eu era gordofóbica, sabe umas coisas assim que, tipo, mano, não sou, né? Uhum. Mas eu pedi desculpa pelas palavras e tal. E nesse mesmo dia, eu, à tarde, fui dar aula para os dois meninos, para os sertanejos que eu preparei agora, que é o Caio e o Breno, né? Que me trouxeram para esse mundo, junto com o Bruno Calimã, que é um maravilhoso. E os dois, cara, não têm um conhecimento de interpretação, nem de atuação, mas a vontade deles de aprender, a doçura, sabe? Fofo, me pagando mais, obviamente, do que eu ganho dentro de uma hora aula dentro de sala, sabe? E Claro, aí você fala, mano, eu vou dar o meu melhor para quem? total, Para quem quer receber, claro, né? Não, sim, não que não tenha, teve várias pessoas dessa turma que me amou, da SP, que vieram para o meu curso depois. sim. Tá? Na Cisão, você Era, conhece pessoas muito legais, era um mas curso, era como se fosse um curso desses de extensão que eles chamam, Dri, lá no SP? não era como se fosse Dentro da própria formação? era dentro da formação, eram Era para 2 ator? semanas de trabalho, eles tinham alternado comigo e com o André Capuano. Sim, Então tinha corpo e era um trabalho de texto, né, que eu sim, fiz. E eu trabalhei com um texto muito difícil do Chuck Palahniuk, né, que fala o tema deles era obsolescência programada. E tem tá, um texto Obsoletos do Chuck Palahniuk que é tipo muito pesado, assim, sabe? sim, E que lembra um pouco essa coisa da pandemia, né? E acho tá. que foi ali um momento também muito sensível para os alunos, assim. Mas é isso. Às vezes eu falei isso, na verdade, para falar que às vezes você se surpreende com a seriedade e com a coisa de ser ponta firme de uns lugares que você não imagina que vem, Muito, muito, sabe? Então, por isso que eu te falei que assim, que o meu preconceito ele foi totalmente por água abaixo. Assim, total. sabe? Os meninos sertanejos, eles lançaram o trabalho deles agora, tá muito legal, assim. O Dri, me conta, o que é isso que você faz na prática com esses Aham. caras? O que aconteceu foi o seguinte, o Bruno Calimã, quando me procurou, que é o empresário deles, Uhum. que, assim, É eu um não conhecia. empresário musical que cuida de É o carreira. empresário e compositor desse Tá, CD deles, tá? O Bruno Calimã, eu não conhecia, porque eu não sou expert de sertanejo, mas agora eu sou. Então, ele é o autor, entre outras milhões de músicas, ele foi um dos maiores caras que mais recebeu direitos autorais até 2010,
tinha um movimento chamado calimanismo na música sertaneja. Ele é autor do Seu Polícia, do Camaro Amarelo, de várias dessas coisas. E Tá. aí é o seguinte, ele é empresário dos meninos, ele tinha essas músicas que são dele, e ele queria fazer um disco mais pop para os meninos, né? Tá. Então, a ideia era uma coisa mais pop, mais referência a Justin Bieber, do que uma coisa mais sertaneja, Tá. né? E então o que a gente trabalhou? A gente assistiu muito vídeo de Doors, Kurt Cobain, entrevistas. Aí eles foram, né? Tem do jeito deles se vestir lá, eles foram trazendo os propósitos deles, né? Eles são gêmeos, então tinha uma coisa, alguns gestos que eu proibi, entendeu? Alguns gestos que lembravam muito sertanejo, tipo mãozinha no coração, não pode, né? Em nenhum momento. Não pode fazer coisas iguais, os dois não podiam fazer coisas iguais, ou usar as mesmas cores, ou se vestir parecido, sempre cada um de um jeito, sabe? Assim. Ou seja, E aí, uma direção de cena, uma direção de performance. é, mas Maravilhoso. é isso que eu sei fazer, né? Então, assim, e Maravilhoso. aí o que a gente fez foi o seguinte: aí eles vinham aqui para a sala da minha casa, Sim. playbackzão, cantando, né? Em cima do sofá, meio que a gente experimentando movimentos semelhantes aos movimentos que ele teria no espaço, que eles teriam no espaço da gravação do Maravilhoso. DVD. Maravilhoso. Entendeu? E aí eu acompanhei eles num dia de gravação. Primeiro, a gente chegou a ensaiar no espaço, que era a casa do Luan, por isso que eu conheci o Luan. Depois eu fiz a preparação do Luan para o clipe Morena. Que Luan? Que Luan Luan, Santana. Adriana Pires? Luan Luan Santana. Santana. Luan Santana. Esse talvez o pessoal conheça. Eu acho que sim, né? Então, não, menino, ele postou um stories comigo, Denis, eu queria morrer, porque assim, a quantidade de menina que me mandou música, Imagina. foto, tipo, pedido para trás do Luan, foi um negócio enlouquecedor, assim. Imagina. E aí eu preparei o Luan depois para o clipe Morena, que é um clipe dele super legal, que tem helicóptero. Já vi. Então, esse clipe eu acompanhei ele. Muito bom. Tá? Mas foram os meninos e o Bruno que me apresentaram para o Luan, entendeu? Tá. E aí os meninos gravaram na casa estúdio do Luan, né? Não na casa, mas ele tem um estúdio que é muito legal, e eles gravaram esse DVD no estúdio do Luan. Odri, desculpa te interromper. Eu acho fascinante. 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 Primeiro, Dri, que vou fazer um pequeno paralelo. Eu me identifico muito com a tua história. Assim como você, eu não tenho ainda o Joca, de 18, mas eu tenho a Manuela, e a minha está com 7. Respeito. A sua é Manu? A minha é Manu. Só que a minha é ainda bem portuguesa também. Maria Manuela. Maria Manuela. Quase que a minha foi Maria Manuela, mas o Joca não deixou. Ele adora. Eu tenho um filho mais velho, tem essas coisas, viu? Ela vai ajudar a escolher. Mas você já tinha o Joaquim, né? Não precisava do Maria, você já tinha preenchido esse espaço. Já. Tem uma praticidade. Eu estou usando bastante essa palavra, Dri, porque eu sou fã dela. Fã. Sobretudo no mundo artístico, onde a gente pisa muito nesse lugar subjetivo, platônico, tópico, que não me acessa e não me toca mais. Essa praticidade, esse planejamento, essa coisa do fazer, do realizar, isso me encanta. E eu me identifico muito, Dri, porque assim como você, a gente nasceu para estar com pessoas, com gente, imagino que você também. Só que quando a gente se forma, quando a gente estuda, eu também venho desse lugar do estudo, né? Que infelizmente hoje o mundo artístico parece que fugiu um pouco desse lugar, mas né, a gente precisa estudar. O médico necessita do estudo, o artista também necessitaria. Sim, então a gente se forma e a gente fica nessa vontade por estar no palco, né? A gente acha que o nosso trabalho ali é estar no palco, só que o palco, Dri, com o passar do tempo, a gente aprende que ali é o espaço onde a gente menos fica. E a gente precisa cuidar do que gira ao redor do palco. E aí eu comecei a dar aula, enfim. E hoje, Dri, eu descobri um lugar que é do caralho para mim, que é
a comunicação. Eu também sou jornalista, também me formei em comunicação social, então eu coloquei essa coisa da cena e levei para esse lugar um pouquinho mais corporativo, um pouquinho mais prático, que me encanta muito. Quando você diz desse trabalho que você faz com esses caras, eu fico assim, porque faz total sentido, primeiro porque eles precisam de nós, precisa de você. Sim. E segundo que o artista precisa estar em todos os lugares. Então, mas foi isso que eu descobri quando eu preparei, porque assim, acho que a primeira pessoa que estourou mesmo, assim, porque eu já tinha preparado, várias pessoas tinham feito novela, mas a primeira pessoa que eu preparei que estourou, sim, bastante foi a Camila Queiroz, né? Sim. Que aí eu preparei ela para o Verdades Secretas para entrar na Globo e tal. E ali eu tive essa consciência que você está falando. Cara, ela jamais vai pegar o meu lugar, né? Idades diferentes. Então, assim, é uma forma de eu poder estar em determinados trabalhos que eu não estaria como atriz. Total. Porque a parte de você atuar te limita em alguns aspectos físicos. Sim. Mesmo. Né? E é muito prazeroso, é muito prazeroso ver os meninos, eles têm uma cara do Justin Bieber, eles estão dois gatinhos, assim, sabe? É muito legal. Mas você briga com isso ainda hoje, Dri? Com isso? Não, o que eu faço é o seguinte, ó, eu estudo, tá? Eu ensino o Joaquim que ele tem que estudar, porque ele vai estudar cinema em Portugal, né? Porque nós somos portugueses. E deles, assim, por incrível que pareça, cara, a faculdade de cinema não, qualquer faculdade lá, né? É mais barata do que aqui. Eu presto uma mensalidade da escola dele aqui, por ano. Sim. Tá? Porque se você paga uma mensalidade de cinema aqui no Brasil, você está fodida, né? Não, mas assim, a escola dele já era cara, então, assim, a escola dele é o que eu vou pagar, o que eu pagava na escola dele, um mês é o que eu vou pagar lá por ano. Que maluco. Então, é uma forma da gente manter ele tem uma experiência de morar fora, de experimentar essas coisas e tal, e ele está querendo enveredar para essa coisa da pós-produção, da edição, tal, essas coisas que o pai dele é editor, que é meu primeiro marido, e ele está querendo aprender roteiro, ele quer ser completo, sabe, assim, o Joca, ele tem essa vontade de ser completo. Então, a gente fala para ele que a sobrevivência na nossa área, Denis, é quem faz várias coisas e quem estuda pra caralho. Eu sobrevivo, não é porque eu sou prática, é porque eu sou prática também, mas é porque eu estudo o tempo inteiro. Sabe fazer. Eu estou o tempo inteiro olhando para que lado que o vento tá, para onde que as coisas estão indo, para que, sabe, assim? Porque eu acho, isso, eu não gosto de brigar com as coisas, e acho que você está de olho para onde elas estão indo, te faz levar. Então, assim, eu não brigo com esse tipo de coisa. Óbvio que eu sei que esse tipo de interpretação. Mas, assim, eu tenho 25 anos de carreira, a estética já mudou umas 250 vezes. E o que me faz não envelhecer também é o fato de que eu me adapto. Eu não fico, na minha época era tão melhor. Cara, tem N coisas que eram mais legais, né? Mas assim, vamos para, né? Assim, tentando me relacionar um pouco sempre com essa geração que está chegando, claro, sabe? Tentando entender e ver de que forma eu posso influenciar essa geração que está chegando, sabe? Assim. Total. Eu pergunto da briga, Dri, porque claro, eu tenho muito menos experiência que você. O meu currículo ainda é muito menor que o teu. Mas eu brigava, Adri, muito no início, assim, desse cara que queria ser ator de palco, de estar na cena. Eu também escrevo, também dirijo, por isso que eu também ocupo esse lugar. Também me identifico muito com você. Claro que existe uma praticidade, mas existe um talento, uma dedicação, uma disciplina, uma disposição para isso. Sim. Senão a gente não conseguiria preencher lugar. Sim. E acredito sim que o artista precisa não a completude, mas ele precisa entender o todo, né? Ele precisa ter um olhar macro do bagulho. Mas eu fiquei durante muito tempo me questionando, será que esse é o lugar mesmo, esse lugar de ensino, esse lugar de estar no bastidor, esse lugar de estar na coxia ao invés de estar em cena? E você nunca teve esse conflito? Não, eu já tive esse conflito, claro que sim. Acho que é um conflito aí da faixa dos 30, né? Dos 30 minha faixa. poucos, né? A sua faixa, exatamente.
Mas assim, aí você vai percebendo que essa coisa, tudo é fluido, tudo é móvel. Hoje Total. você não está, amanhã você pode estar. Você entendeu? Mas o que vai ser determinante é o tesão que você tem hoje, é o que você põe de amor no que você está fazendo, é uma forma de você plantar, é uma forma de você regar, sabe? E teve uma coisa que, assim, que é isso, né, Denis? Assim, a gente, com a pandemia, abriu-se um nicho maior ainda para a gente. Porque Total. o nicho é o seguinte, eu tenho preparado muita gente para os testes de novela, para os testes de filme, e as pessoas têm gravado aqui, porque a qualidade é melhor, porque sai já dirigido, e os testes não estão sendo feitos presencialmente. Grande parte dos testes. Então, isso trouxe para a gente, antes era tudo mais feito presencial. Então, essa coisa da mais híbrida, ela trouxe para a gente um público muito maior. Porque aí vinham umas pessoas, às vezes, se preparar para o teste de novela, mas agora o cara tem que enviar o vídeo. Então, tipo, sabe? Sim, sim. Então, é por isso que eu te falo assim, mas isso só acontece quando você atira para, tipo, 5 coisas ao mesmo tempo. É o que eu te diria, assim, não é que atira no sentido, não é essas meninas que querem fazer curso e aí faz curso de Miss, curso de fotografia, curso de culinária, você fala, mano, o que essa pessoa está fazendo? Não é isso, mas é assim, eu sempre tive esse hábito, que é um hábito muito, eu acho que de sobrevivência financeira, que é de nunca atirar todas as pedrinhas Claro. no mesmo lugar, sabe? Então, Total. eu sempre tenho mais de um trabalho, porque se um não está rolando, o outro vem, sabe? Assim, Total. né? Total. Dri, mas você sente. Vou provocar você. Vou Pode provocar provocar, você. provocar. Você se especializou, olha só, no mercado. Todo mundo conhece você porque a Adriana Pires é uma pessoa que consegue colocar o ator em cena. Uhum. A Adriana Pires é uma pessoa que consegue colocar ali uma pessoa que não tem tanta experiência, uma pessoa que não tem tanta vivência, uma pessoa que não é ainda uma puta velha de teatro ali para fazer. Uhum. Quando você coloca este lugar, quando você coloca a Camila Queiroz ali para fazer o que ela precisa ser feito em Verdades Secretas, esse lugar preenche a atriz, a artista Adriana Pires? Olha, é uma coisa de jogo de xadrez que é interessante. No caso da Camila Queiroz, cara, quando ela veio aqui, a gente tinha acabado de assistir um filme francês chamado Bela e Jovem, né? E que, cara, Maravilhoso. e se você está lembrado, eu não sei se você está lembrado, mas inclusive o cenário é o mesmo de algumas cenas de Verdades Secretas. Uhum. Quando eu li sobre o que se tratava, que ela ia fazer o teste, Opa! ela era igual a mina do filme. Uhum. Oh, aí eu sei o que os caras querem. Daí eu consigo fazer ela chegar lá. Claro. Aí que você Entendeu? diz do Mas estudo, ela tinha uma coisa. referência. Você entendeu? Então, assim, eu sabia. Eu falei, ó, vai nessa que é sucesso, amada. Vai nessa aqui que é isso aqui. Porque é o seguinte, é isso. As novelas são parecidas, as histórias são parecidas, o Claro. estilo. Você tem que ver mais ou menos o que a pessoa quer. Esse jogo de xadrez, Denise, esse jogo de xadrez me preenche. Tá. Você entendeu? Não me preenche, às vezes, quando vem uma pessoa burguesa, em depressão, que não sabe o que quer fazer da vida e que quer tentar. Isso já não me preenche. Você entendeu? Agora, esse jogo de xadrez, essa logística, porque eu vou provando também, para mim, empiricamente, algumas teses minhas. Total. Sabe assim? Sim. Sobre como as coisas acontecem, né? E vou dominando essa coisa do entendimento do Sim. mercado. Total. Mas não tem, Dri, Legal. uma vontade da Adriana Pires, tá? Em Verdades Secretas? Não, em Verdades Secretas nem fudendo, mas tipo assim, mas sim, séries, essas coisas, sim. Eu não sou uma pessoa de novela, basicamente. Eu sou uma pessoa engraçada, mas assim, eu não sou uma pessoa de um humor muito fácil, né? Então, eu sou muito mais para um humor drunk history, como eu fiz. Sim. Eu sou muito mais para um humor estilo Porta dos Fundos do que para um humor mais Novela das 7. popular. Mais popular, tá? Mas assim,
é que não é o meu foco. O meu foco sempre são fazer personagens específicos, são fazer coisas que eu gosto e que a gente vai fazendo, eu e o Dan também, né? A gente, esse último ano, como eu fiquei doente, então, assim, eu não consegui fazer as coisas que... Os nossos projetos de gaveta que a gente tem nessa pandemia. Eu consegui me manter saudável, sair dessa coisa, porque, assim, eu tomei um remédio durante 9 meses que me engordou, tipo, 8 quilos. E aí depois consegui perder, mas foi, assim, toda uma batalha você tem que ter uma disciplina e um pensamento positivo. Tem que ter um pouco isso, assim, sabe? E tomar os Claro. remédios, mas uma disciplina alimentar, uma disciplina de percepção do seu corpo, né? Enfim. Não, mas assim, eu sinto às vezes falta de conseguir me dedicar mais. Um dos nossos planos de novo ano é que a gente consiga ter uma parte para nos dedicarmos mais aos nossos projetos, Sim, entende? Porque assim, claro. eu tenho mais vontade assim, às vezes eu conheço algumas pessoas que são incríveis. Por exemplo, do Cídio Caldeira, cara, que eu fiz a publicidade do Itaú com ele. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque assim, ele é um fofo. Além de a gente fazer versões, né, tal, sei lá, que rolou, ele agora, essa é a propaganda de final de ano da Fernanda Montenegro, eu fiz o monstro da propaganda em casa, e eles me pagaram para fazer, para não ter que Claro. experimentar como a Fernanda Montenegro ia ter que fazer, sabe? Claro. Olhando para a Odri, câmera, olhando explica para rapidamente tal. para quem não sabe o que é um monstro em É um publicidade. filme, você então vai fazer, você faz o filme, né? Eu recebi lá as palavras da Alice, eu falei as palavras aqui, né? Desse filme de final de ano com a Fernanda Montenegro, e a agência montou para aprovar primeiro, para não ter que ficar, porque a menina está morando em Londres, né? A Alice, a família dela está morando em Londres, aquela menininha que fala todas as palavrinhas, Uhum. e aí a Fernanda Montenegro está no Rio, então assim, ela tinha toda essa logística aí. Então, a gente teve uma reunião, ele me pediu o que ele queria, né? E eu fiz aqui, né? Também é uma Perfeito. coisa legal, você entendeu? Porque eu acho que tudo isso são mercados que vão se abrindo, sabe, Denis? Total, Né? total. Odri, tem uma coisa aí Ah, que eu fico também assim, agoniado em te perguntar. pode perguntar. Quando você. Agoniado. Pergunta, querido, Pergunta, pô, pergunta, eu pode perguntar, respondo, né? fica à vontade, fica à vontade. Hum, Tem uma coisa, Dri, que você soltou aí, que é essa burguesa que te procura, uhum, um pouco perdidona, tadinha ali, o que que eu vou sim. fazer? Ah, vou fazer o curso aí da Adriana Pires. É, Você realmente rejeita essa mensalidade? Não, 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 essa pessoa é mais chata, mas não, de jeito nenhum. Porque é o seguinte, às vezes você se surpreende também, essa coisa de. Tem uma coisa que eu falei para o Dani, às vezes eu me sinto mais um guia espiritual do que. Tem Total, horas que você parece mais um guia espiritual do que um professor. total. E eu estou também ficando mais sintética nos meus comentários, eu estou ficando menos, eu estou interferindo menos, eu sou mais pontual, eu falo mais, eu mudei muito meu jeito de dirigir de quando a gente trabalhou muito, assim. Muito. A Cláudia foi ver um curso, né, que a gente deu lá no Mega e ela reparou também, assim, né? Tipo, mudei muito. Porque antes eu interferia muito em todas as intenções, em todas as Sim, sim. coisas, e isso também não fica na pessoa. Você tem que procurar formas de estimular aquela pessoa para que a reação dela seja mais legal, assim. Então, eu não recuso essa pessoa. Mas o que você fala assim, se eu tenho vontade de trabalhar mais como atriz, é claro que eu tenho. Em projetos legais, é claro que eu tenho. Mas assim, a gente passou por um momento que o teatro tá foda, né, Denise? Tá muito difícil. Vejo muitos caras muito fodas de teatro sem trabalhar, né? Então, a gente está num modo de sobrevivência, porque esse governo trouxe para a gente isso também, né? Então, assim, é por isso que eu estou ligada nesse modo de sobrevivência. Agora, é óbvio que projetos interessantes como atriz, eles são... E eu sempre abro a minha agenda, eu fecho a agenda e vou fazer o que me interessa. Até Sim. porque a gente agora está crescendo, então tem algumas pessoas que estão ajudando a gente, tem
um cara que foi meu assistente durante muitos anos. Eu sempre relutei muito essa coisa dos assistentes aqui, mas ele foi meu assistente no INDAC durante, tipo, 8 anos. Ele morou na Alemanha, dirigiu lá, e agora voltou para cá e vem fazendo um treinamento com a gente já, para começar a entrar para me liberar de algumas, eu e o Dan, né? Porque o Dan está entrando de sócio, entrou de sócio na Fama, que é uma produtora maior do que a nossa, entendeu? Ele está dirigindo publicidade, né, o Dan? Fez Giovanna Baby, a gente tem que fazer, né? Fito Ervas, tem que... porque também é isso, a gente faz muitas coisas aqui, a gente tem estrutura, a gente tem equipamento, a gente tem... e aí também, Denise, você tem que... É uma escolha, porque se você fica só correndo atrás, se você falar, não é bem isso que eu quero, então eu não vou fazer muito isso, eu vou fazer só um pouquinho, aí o dinheiro dá só um pouquinho também. Total. E aí você está sempre faltando um pouco. E aí também você não vai conseguir fazer o que você quer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas acho que essas coisas, porque assim, eu não fiquei com medo de morrer descobrindo que estava doente, não tive essa questão, mas é uma percepção de finitude, de algum aspecto de finitude, de algum aspecto de fragilidade. Então, eu acho que você começa a perceber uma ampulheta de tempo. Então, você começa a perceber as coisas que você tem vontade de fazer. Eu acho que mais nesse sentido, entendeu? Total, total, total. Rodrigo, olhando agora aqui nesse quadro, né? Para você que está aí no YouTube, aliás, deixe o seu like, se inscreva, faça o caralho todo, que isso é importante. Agora, para você que só está nos ouvindo, você está perdendo o quadro de Adriana Pires, maravilhosa, de paleta verde, como eu. Rodrigo, te vendo aqui, te ouvindo, você tem uma coisa, você falou desse humor, né? Eu também te vejo, assim, muito mais num cinema argentino em inglês do que propriamente numa comédia romântica americana, né? Uhum. Tem esse... ao mesmo tempo, é triste, porque aqui no Brasil não se tem muita qualidade nesse tipo de cinema, né? Ou já tem, Dri? Não, eu acho que é o seguinte, está surgindo muita coisa, Denis, está surgindo muita coisa, nós temos visto muita coisa. Eu tenho uma das minhas grandes amigas, uma das minhas melhores amigas, ela é diretora do departamento jurídico da Amazon. Uhum. A Amazon está fazendo muita coisa, está investindo muito. O problema é que a gente ainda está na mão dos streamings, a gente dilui pouco para produtores menores, entende? Uhum. E aí, assim, esses produtores menores, eles vão fazer mais experiências, porque são pessoas que vão pensar menos no comercial da bilheteria e mais no seu trabalho artístico, né? Claro. Então, eu entendo, mas eu acho que essa coisa de ver o copo meio vazio, eu não acho, eu acho que a gente melhorou muito, sabe? Eu entendo, tem essa coisa desse humor argentino, que puta gente, e ainda as nossas temáticas ainda falam um pouco sobre o ser humano, né? Mas você vê, por exemplo, você vê aquele meio-irmão, sabe? Sim. Entendeu? Já tem alguma coisa ali, né? Você vê alguns filmes bem legais, e nós fizemos um bate-papo, né, com alguns diretores de cinema nessa pandemia, entendeu? Então, a gente conseguiu trocar uma ideia com alguns autores e fez alguns trabalhos. A gente fez sobre Meio-Irmão, né? Que a gente conhece a diretora. E aí a gente... É isso, a gente trouxe algumas pessoas para bater papo com os alunos, sabe, no Zoom. E a gente fez cenas do filme. Então, foi legal, porque as pessoas assistiram o filme, fizeram uma cena inspirada no filme, e aí depois bateram um papo, e aí depois a gente mandou para esses diretores essas cenas, que também é uma forma do diretor te ver fazendo Claro. alguma coisa dele, né? Quer dizer, então também foi interessante. Mas eu acho que isso é uma comunicação, né, Denis? Como só o século XXI para isso permitir a gente estar aqui, você num lado, eu no outro, né, independente das nossas agendas, e a gente consegue Sim. bater um papo legal, né? Bater um papo legal e sobre tantas reflexões. Eu acho que essa falta às vezes uma profundidade em alguns aspectos, falta, mas assim, a gente só vai conseguir sanar isso fazendo.
fazendo, assistindo, porque também às vezes me incomoda um pouco o povo muito com uma arrogância, ai, gente, eu sou melhor que isso, e aí também não, sabe, não dá valor do que está sendo feito. Sabe? Eu me lembro quando a gente fez o Corte foi uma peça que nós conseguimos com financiamento coletivo 68 mil reais e fizemos o Corte. Eu, Felipe Hintz e o Dan, meu marido. Ele dirigiu, eu e o Felipe atuamos junto com 2 outros atores. Dali, eu peguei o Drunk History, um cara foi assistir, me chamou. O Felipe pegou Malhação e o Dani foi dirigir a peça do Aguinaldo Silva, porque o Aguinaldo também assistiu a direção e amou. Né? Mas teve um povo que foi na estreia, um povo de teatro, artistas, sabe? Claro. Ai, não... Sabe assim? Então, mano, você fala, porra, mas você tá girando dentro da trincheira? Críticas são bem-vindas, a gente está aí para reler o trabalho da gente, eu acho que, sabe? Mas eu acho que às vezes existem algumas pessoas que ficam num lugar de desconstrução, de destruição. Sabe? E eu acho que a gente está vivendo esse momento desse governo destrutivo, dessa coisa. Eu acho que eu sou contra essa coisa da destruição, sabe? Assim, perfeito. Eu acho que vamos ver, sabe? Vamos nos relacionar, vamos entender, sim. Sabe? Vamos nos abrir para essas, porque acho ainda é um universo, por exemplo, que a Gilda tem essa entrada nesse universo de cinema. Eu conheço muito pouca gente, eu conheço muito mais diretores de série. Né? Mas eu ainda acho que a gente fica um pouco isolado. Ator é aquele cara que você não quer conversar na festa, porque vai te pedir emprego, porque sim. Né? Entendeu? Então, assim, nesse sentido, Denise, eu tenho preguiça dos atores quando eu vejo muitos fazendo esse tipo de coisa. Total. Ou muito passivos com relação à sua própria carreira, entende? Perfeito. Até porque, Dri, já tem gente demais querendo nos destruir, né? Opa. A gente não precisava da nossa própria classe querendo. Não. Até porque, Dri, essa fase eu já passei, graças a Deus, e imagino que você também há muito tempo, de fazer teatro para a classe, né? Não é muito, talvez não exista muita razão, né? Da gente continuar. Acho ótimo aqueles teatros super herméticos, de grandes. Acho maravilhoso e acho que precisa ter e tem que ter. Também Mas acho. a gente também precisa sair um pouco dessa bolha, né? Porque senão você vai perdendo a essência e você vai distanciando. E assim, é uma coisa que eu sempre penso, é como atrair essa nova geração. Total. Sabe assim? Sim. É como trazer essa nova geração para a reflexão cultural. Isso. Porque, por mais que Denis, você fala assim, tô preparando lá, os meninos, os sertanejos, isso era uma puta reflexão sobre o olhar dos outros sobre eles. Total. E é um trabalho que acessa. Você vê eles assim, antes, Denis, tímidos, sem graça, 2 menininhos, e aí você vê agora os caras tipo, pô, sou foda. Então, assim, isso também traz uma reflexão para a sua personalidade e para o que o mundo vai te responder. Porque você se trata de um outro jeito, entendeu? Total, Dri. E outra, Dri, além de ser um trabalho absolutamente popular, no bom sentido, que acessa o outro, né? Você está fazendo, por exemplo, um trabalho com o Luan Santana, que é um cara que é absolutamente de mercado, de milhões de pessoas. Sim. Isso precisa ser respeitado, tem um símbolo bonito aí. A gente precisa parar também. E é legal, assim, posso te falar uma coisa assim, Denis, eu falei coisas para o Luan que eu falei, cara, ele vai me botar para fora daqui. Porque eu peguei pesado em alguns momentos. Por exemplo? Não vou falar, porque não dá para falar, mas assim, de posturas ou de orientações em que eu estava dando para ele no set, entendeu? Em que eu fui bastante dura, assim, sabe? E ele foi ótimo. Profissional. Entendeu? Foi super. Sim. Entendeu? Então, assim, isso eu tô falando, eu falei, não faça isso, faça aquilo, sabe, assim? Sim. Bem direta. O clipe é muito bom, Dre. O clipe do Moreno é muito bom. O clipe é muito bom. Tem uma fotografia boa, uma luz incrível. Uma direção legal. Uma ação, né? Tem uma narrativa dramática ali, né? Exatamente.
E teve um ensaio, a gente ensaiou muito a questão da arma, sabe? Com ele, eu ensaiei esse tipo de coisa, ele ter que parecer num filme de ação. O Luan tem vontade de atuar, cara. Eu já falei para ele que eu vou ajudar ele, assim que sim. tenho falado para todo mundo que eu conheço. Gente, se vocês quiserem, o Luan Luan tem Santana. vontade de atuar. De atuar Maravilha. numa coisa meio de ação, assim, sabe? Uma coisa Sim, meio assim. Ele curte. sim. E acho que são desafios para a carreira também, né? Claro. Eu acho que o óbvio, Dri, agrega muito. Eu acho que eles precisam de nós e nós precisamos deles. Total. E eu estou preparando uma menina agora que também entrou nessa leva de que eu não. Bom, primeiro que eu não sabia quem ela era, né? Mas ela é ex-Big Brother, a Mari Gonzalez, né? Tá. Foi do BBB 20. E eu preparei ela assim, olha, nunca vi alguém tão disciplinada, vou falar, tá? A Uhum. Mari fez coaching em 5 meses. Ela apresentou o programa da Ivete Sangalo agora no Multishow. Tá. Ela fazia o after do programa, mas ela foi chamada para fazer 2 trabalhos agora, direto. Entendeu? Já vai começar de novo os coachings para as Total. gravações. Mas né, com ela foi diferente, porque aí com ela, Denise, eu ajudei por exemplo, vai entrevistar fulano. Tem lá o roteirinho das perguntas, pá, mas nós fizemos um estudo sobre a vida de todo mundo que ela foi entrevistar, também por isso que agora eu conheço tudo sobre axé, sobre. Entendeu? Porque assim, a história da vida da pessoa, como é que a pessoa começou, sabe assim, até para bater papo com a pessoa, Maravilhoso. sabe? Assim, para ela Estudo, poder né? bater papo, Estudo, né? né? Interesse. Tudo. Interesse, exatamente. Interesse, disponibilidade, Ouvir o outro. E ouvir o uma outro. das coisas que a gente falou sobre isso nesse trabalho dela, porque aí eu assisti os programas e dava feedback, foi esse relaxamento para a escuta, né? E Total. que a hora que ela foram 12 programas, foi bastante, sabe assim. No final, foi uma escola para ela, assim. Maravilhoso. Palmas para ela e para você, né, Dri? E para É, você. E para você. trabalhos muito legais. Agora vem mais, ela vai mais 2 programas no Multishow. Sim, isso é Tá muito bom. mandando muito bem. Odri, aqui no nosso programete, eu tenho um quadro que é absolutamente original, tá? Que é o ping-pong. Eu vou te provocar, vou colocar algumas situações, e você aí, ó, de sopetão, tá? Sem pensar Tá, muito. tá Sem bom, pensar muito. tá Vamos bom. jogar, vamos jogar esse jogo aí. Vamos. Dri, música ou silêncio? Música. Você prefere rir ou fazer rir? Fazer rir. E você ri do quê? Eu rio daquele que ninguém. Ai, quando você ouve a minha gargalhada num filme, você pode falar, gente, é um Gente, o que humor está acontecendo? inglês, é um humor, aqueles humores assim que não pega todo mundo. Tá. Você prefere rir ou se emocionar, Adri? Acho que ri. Hoje, tá? Amanhã pode ser que seja outra coisa. Tá. Adolescência ou infância? Difícil essa. Adolescência. É mais difícil, mas eu me identifico mais. Uhum. Menino ou menina? Ixi, agora você me ferrou. Eu tenho um menino e uma menina. Nossa senhora, meninas são lindas. Como eu falei a adolescência dele, eu vou falar a menina dela. Mano, é um amor que as meninas têm, não é, Dani? Você que é pai de menina, sabe disso, Parece que sim, parece que sim. né? É uma coisa, né? Você também é apaixonado pela sua filha, que eu sei, igual o Dani Baba pela nossa aqui. Sim. No palco ou para a câmera, Adri? Pra câmera. Você prefere fazer ou você prefere ajudar a fazer? Prefiro fazer. Quando foi a última vez que você chorou? Nossa, acho que anteontem. Eu choro muito. Você dorme bem? Durmo bem. E você acorda para quê? Eu acordo para trabalhar. Você trabalha com o que você gosta? Te dá tesão o teu trampo? Muito, muito tesão. Dri, para que serve essa porra dessa arte? Eu acho que para transformar as pessoas e eu acho que para fazer com que a gente reflita
sobre nós mesmos, sobre o ser humano, sobre as nossas dificuldades, os nossos medos, sabe? Eu acho que sem uma reflexão, a gente é bicho, a gente é só reação. Então, eu acho que a nossa função é reflexão. É por isso que, mesmo quando eu não estou no palco, eu sinto que eu estou atuando de alguma maneira. Eu sinto quase uma... Eu tenho muita coisa de Grotowski, né? Nós tivemos uma coisa meio... Eu lavava o palco antes de entrar em cena, sabe? Não entrava em cena, não subia no palco de sapato. Eu sou dessa época, dessa coisa meio sacerdócio, sabe? Da profissão. Sim, total. Essa coisa do teatro amador, né? É, Do amar, né? do amar, sim. Você tem medo do quê, Dri? Eu tenho medo de não dar tempo de fazer tudo que eu quero. E por enquanto tá dando? Tá, mas ainda falta muita coisa. Porque sempre surgem novas, sabe? Assim, Sim, sim. né? O que é o aplauso para você? O aplauso para mim hoje ele é menos importante do que a minha sensação de dever cumprido. Uhum. Né? Ele já foi mais importante, o aplauso, para mim. Acho que em outras fases da minha vida. Você tem fé, Dri? Tenho. Deus está presente? Deus é presente? Eu não acredito muito nesse Deus cartesiano, assim, sabe? Eu acredito numa força maior, numa energia. Acredito que numa coisa bumerangue, o que a gente faz volta pra gente. Acredito até que você volte para a Terra, mas eu não acho que seja assim, sabe? Meu pai reencarnou no meu filho, sabe assim? Eu não acho que é uma coisa tão linear. Mas acredito numa energia assim. Acendo uma velinha para meus pais quando eu preciso de uma ajuda para fazer algumas coisas na vida. Converso com eles, que os meus pais já se foram. Converso com eles, sabe? Quando precisam. Sim, tomo banho de rosa branca de vez em quando. Faço acupuntura, sabe? Sou uma Então pessoa da. tem fé aí. Opa, tem. Tem Faço fé. acupuntura a cada 15 dias, sabe? Eu tenho toda uma coisa de meditação, né? Uhum. Mas O que precisa fazer, Dri, para que a gente esteja bem em cena? ser você. Cada vez mais eu descobri isso. Porque é isso. Se você for você, você é uma pessoa autêntica que não é igual a ninguém, e aí isso vai ser interessante, né? Quando a gente tenta ser outra pessoa, e não no sentido de construção de personagem, tá? Uhum. É, eu estou dizendo inteiro, pleno. Quanto mais a gente está inteiro, pleno, e a gente parte da gente para fazer as coisas, sei lá, eu vou fazer um personagem, eu parto do meu medo, sabe? O personagem tem medo, eu parto do meu medo, né? Do que eu entendo por isso. É, mas eu acho que a gente vai indo de encontro a verdade, sabe assim? E a plenitude. E é lindo um ator pleno em cena. É lindo. Pode ter todos os erros, pode ter todas as coisas, mas é lindo. O que as pessoas querem ver quando elas assistem um filme, vão ao teatro, dá play no Netflix? O que as pessoas querem ver, Dri? Ai, cara, depende, né? Tem uma parte da população que não quer ver nada, que quer se distrair. Você entendeu? Essa parte da população eu tenho uma dificuldade de falar como atriz. Você entendeu? Porque a minha tendência é sempre ser mais profunda, mais. é, a minha terapeuta fala que eu sou muito profunda sempre. Eu sou muito profunda sempre, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem um pouco isso. Mas eu acho que tem gente que tem buscado novas temáticas, novas realidades, tem buscado a ver. Eu tenho muito essa. A gente não está podendo ainda transitar tanto quanto a gente gostaria. Eu acho que os filmes são uma forma da gente conhecer outras pessoas, ver outras
tipos de vida, outros pensamentos, outras reflexões, né? Outro ponto de vista. Acho que só isso já é tudo, assim, sabe? Isso é o que eu busco, mas eu acho que tem uma grande maioria que tem essa dificuldade. E acho que esse governo, ele dificulta, entendeu, Denis? Que governo, Andrei? Que governo? O governo que nós estamos vivendo, Bolsonaro, A né? qual governo? Eu sei, mas eu estou falando o seguinte, porque assim é uma rechaçar a nossa profissão. Então é denegrir a nossa profissão que já vinha de uma série de dificuldades por questão de formação. A gente tem, sabe assim, você não tem universidades, né? Quer dizer assim, você tem cursos técnicos, né? Mas você tem cada vez os cursos têm que ser menos frequência. Então, quando eu estudei era 5 vezes por semana, agora é 2 vezes por semana, que tem disponível. Precarização do trabalho, e aí passa a ter uma cultura de que o nosso trabalho não é um trabalho técnico, um trabalho que tem uma dificuldade para ser feita, e nesse sentido eu bato o pé total, sabe? Porque é isso, essas pessoas não fariam as coisas que elas fizeram sem a minha ajuda em vários momentos, porque eu tenho um entendimento da atuação, da coisa técnica, e muito de falar para o Luan os melhores ângulos dele, ó, que louco, porque ele sabe disso, mas não com a câmera onde ela estava, entendeu? Denis? Então tem muito detalhe que precisa ser visto quando você está atuando. Perfeito. E aí, quando a pessoa tem essa percepção, ela passa a dar mais valor, inclusive, para o trabalho de atuar. Uhum. Você passa a falar, nossa, cara, isso é difícil também, não é fácil assim, como eu achei. Então vamos lá, dom ou técnica, Andrei? Técnica. E você como artista, o que você quer oferecer? Amor. Embora às vezes não seja direto, mas é. Sim. O amor é uma pauladinha de vez em quando também. Sim. Né? Rodri, quero te agradecer, bicho. Agradecer pela disponibilidade. A gente, embora a gente se conhece há muito tempo, a gente não se conhece. É A gente só verdade, fica porque, assim. né? A gente fica, exatamente. Mas quando eu te mandei mensagem, eu fui prontamente correspondido. E assim, tenho só te agradecer, e embora eu não te conheça, Adri, tive esse privilégio de estar aqui nessa 1 horinha contigo e te digo que o pouco que eu vejo, o pouco que eu te escuto, o pouco que eu te vejo, já é o suficiente para que eu exercite a minha admiração por você, assim, total. Desde o primeiro dia que eu entrei na tua casa, desde a primeira palavra que você ofereceu para minha turma na época, e não é à toa que você tem a Adriana Pires aí como uma grande marca, porque é absolutamente merecido. O teu trampo é foda, seja ele em cena ou fora dela. Eu acho muito bom o que você faz. E é por isso que você está aí. E espero que os boletos estejam pagos. Ah, graças a Deus, estão indo, né? Tem que Obrigado, estar, né? Dri. Sempre Obrigado. boletos pagos. Obrigado mesmo. Ah, obrigada a você. É engraçado, né? Eu falo, o Nelson falava que a companhia de um paulista não existe maior solidão do que a companhia de um Total. paulista, né? Pois é, eu não sei se você é paulista, mas eu sou paulista. Eu também. Eu sei bem como é isso. Mas assim, eu tenho poucos amigos, mas assim, aqueles amigos que são assim até debaixo d'água, assim, aquela pessoa que jamais abandona um amigo sou eu, assim. Sim, sim. Eu concordo. Eu acho que a gente é mais fiel, mais leal. Falando do mundo do Nelson, então eu acho que o paulista é muito mais fiel Opa, do que os eu cariocas, acho nesse também. sentido, mais leal, né? Sacaneando os carioca agora no final, né? Somos mais leais. Rodrigo, um grande beijo. Obrigada. Obrigado mesmo pelo papo. Foi Mesmo. ótimo. Muito obrigada mesmo. Beijo gigante para tu. Beijo.